pessoal da turma 131, vamos seguir aí no nosso conteúdo. Já fiz aquela correção com vocês das questões sobre a circunferência, né, sobre o raio e a equação geral, a equação reduzida, né, para achar o raio e as coordenadas do centro. Agora eu quero estudar com vocês isso aqui, ó, são 3 posições relativas aí que a gente tem que estudar. É do ponto em relação à circunferência, né, não precisa copiar isso aqui. É do ponto em relação à circunferência, que o ponto pode estar aqui em cima ou pode estar aqui dentro. É entre a reta e a circunferência, que a reta pode estar fora, pode ser tangente ou pode ser secante. E entre duas circunferências, cara, que pode ser assim. Aí tem várias. Da circunferência tem várias, tá? Aí pode ser assim, uma por dentro da outra, assim se tangenciando uma na outra. Pode ser tangenciando por fora, aqui ó, tangenciando por fora. Aqui ó, aqui obviamente é uma encostando na outra, né, cara? Tá, e tem vários possíveis, pode ser assim, pode ser assado, pode ser simplesmente assim, ó, sem nada específico entre elas, aqui os centros, né, da circunferência. Sem nada específico entre elas. Elas podem ser concêntricas, né? Aqui tem várias situações. A notícia boa é que a URGS praticamente não cobra isso aqui, ó. A URGS praticamente não cobra isso aqui, tá? Eu só vou te dar sobre isso aqui, ó. Eu só vou falar contigo o básico, tá? Só para tu entender como é que a coisa funciona. Ele, no livro ali, como é um livro nacional, né, tem outros vestibulares aí, outras universidades federais que cobram esse negócio, que cobram isso aqui mais, tá? Tipo, talvez até o ITA com certeza cobra, o IME cobra, né? A tal de AMAN, alguns militares aí cobram. A maioria dos militares cobra tudo isso aqui, né? Aí os militares, né, eles cobram tudo isso aqui. Mas a parte boa é que isso aqui vai ser só o básico, tá? Pra tu fazer a prova da URGS e a do Enem também. Não tem o resto, todas essas possibilidades aqui. E deve ter mais que eu não tô... Tangente por fora, tangente por dentro, concêntrica. Né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5... Eu acho que é isso mesmo, cara. Ah, sim. E tem assim, né? Elas podem estar assim também, né? Elas podem estar assim. Ainda tem mais um caso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. Eu acho que é isso mesmo. Tá? Então, isso aqui, se a gente tivesse que fazer tudo, aí a gente ia sofrer, né, cara? Aí ia demorar. A gente ia ter que decorar algumas coisas aqui. Tem que ter, decoreba mesmo, dá pra... A gente deduz, mas não adianta. Pra tu ter na hora ali certinho, teria que decorar, entende? A gente deduz, mas não adianta. Tem que ter... Não é uma coisa que tu deduza na hora. Não é uma coisa que tu faça na hora ali. É uma coisa pra demonstrar, é mais demorada, e aí tu tem que... O melhor é decorar mesmo. Só que isso aqui vai cair só o básico, já disse. Tá? O que a gente vai forçar a barra é aqui e aqui. Aqui sim. Aqui a gente vai forçar a barra. Então vamos começar aqui, ó. Aqui. E depois vamos pra cá. Vamos começar aqui então. Tá? Na verdade eu fiz tudo isso só pra te tranquilizar. Aí pra tu já. Só pra te trazer boas notícias aí, cara. De início. Tá? Só pra tu ver que a coisa, né, poderia ser bem mais cruel com a gente, mas não é. Só vamos ver a primeira parte, que é o que precisa pra URGS. Então assim, ó, qual é a posição de um ponto em relação a uma circunferência? Primeiro caso. Primeiro caso é isso aqui, cara. Eu tenho a circunferência aqui. E eu tenho meu ponto P
Primeiro caso é esse aqui, ó. Eu tenho minha circunferência e meu ponto P. Com coordenadas, deixa eu ver qual é o que ele usa no livro aqui. Ó. Vamos fazer, olha aqui, ó. Deixa eu fazer um círculo menor aqui. Tá? Vamos pegar uma circunferência assim, ó. Pegar uma circunferência C com essa equação aqui, ó. X menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 1, cara. Vamos botar assim, ó, raio 1, tá? E vamos pegar um ponto P de coordenadas, que eu já vou fazer por meio de exemplo, tá? Ponto P de coordenadas 6 e 5, tá? Aqui eu tô fazendo o desenho para tu ver. Obviamente esse ponto ele tá fora do círculo, né? Tá? Mas como é que eu descubro isso, cara? É só eu olhar o seguinte, olha pra cá, meu. Como é que eu descubro tendo só as equações, só a equação e as coordenadas do ponto? Como é que eu descubro se o ponto tá fora da circunferência? Olha, é só olhar para a distância entre os dois pontos, cara. Ó. É só tu olhar para a distância entre os dois pontos. Até aqui, ó, é o que? É o raio. Ou seja, o que tu tem que saber? Nesse primeiro caso, ó, o D na verdade não é só esse pedacinho, né? O D é tudo aqui, ó. O D é tudo aqui, ó. Esse é o D, né? Nesse primeiro caso em que o ponto está fora do círculo, cara, o que tem que acontecer é que D é maior, ó. A distância D ela tem que ser maior do que quem? Maior do que o raio. Tá? Esse primeiro caso é o caso onde a distância do ponto ao centro do círculo, ó, a distância que é o centro C, né? Quando é que o ponto vai estar fora do círculo? Bom, quando a distância entre o centro do círculo e o ponto for maior do que quem? Maior do que o raio, cara. Só isso. Só que agora eu te pergunto qual é o centro desse círculo, cara. As coordenadas do centro, ó, são 2 e 2. Então eu vou ter que calcular o que? A distância, né? A distância entre o P e o C. É isso. Vou ter que calcular a distância entre o P e o C. Tá bom? E aí eu vou ver que essa distância entre o P e o C é maior do que o raio do círculo. Quem é o raio do círculo aqui, nesse caso? É 1, né? Que fica 1 ao quadrado. Então o raio aqui é 1. E tu vai ver que essa distância aqui, ó, entre esse ponto e esse é maior do que 1. Ou seja, se é maior do que o raio, tá pra fora, né? Só isso. Então vamos calcular essa distância aqui, essa distância ao quadrado, cara. Deixa eu desenhar mais, deixa eu fazer mais pra baixo aqui, ó. Vamos fazer mais pra baixo aqui, cara. O paninho já tá na última. Meu paninho está na última. Ó. Ó, eu sei que a distância ao quadrado entre o P e o C é igual a x2 menos x1, 2 menos 6 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, 2 menos 5 ao quadrado. Pronto. A distância entre o P
e o C vai ser o quê? 2 menos 6 dá menos 4 ao quadrado dá 16, cara. Mais 2 menos 5 dá menos 3 ao quadrado dá 9. Então essa distância aqui, ó, ao quadrado entre o P e o C dá igual a quanto? 16 mais 9 dá 25. Então a distância entre o P e o C dá igual a 5. Né? Tira a raiz dos dois lados, dá igual a 5. Pronto. Então de fato, ó, a distância entre o ponto P e o centro do círculo é maior do que o raio, ó. E quando a distância até o centro é maior do que o raio, quer dizer que ele está para fora do círculo. Em cima do círculo é igual. Então para fora tem que ser maior, né? Tá? Então, primeiro caso, como é que eu descubro que um ponto está fora do círculo? Bom, eu calculo a distância entre o ponto e o centro do círculo e verifico se é maior do que o raio ou não. E se a distância fosse menor? Né? E se a distância fosse menor? Ó? Se eu calculasse o meu ponto ali, a distância desse menor, cara, eu estaria aqui dentro, ó, tá? Que vai ser o segundo caso. Ó, o segundo caso, deixa até eu vou fazer, nem vou apagar esse aqui, cara, ó. Ó, o segundo caso. O segundo caso é assim, ó, eu tenho o círculo aqui, com o centro aqui, e tem o ponto P aqui dentro, ó. Tá? Aqui o que vai acontecer, ó? Aqui fora eu tenho o raio. Só que aqui dentro é que eu tenho a distanciazinha D, ó. Ó. Aqui dentro. Essa aqui é a distância entre o ponto e o centro do círculo. Eu acho que é melhor eu fazer maior esse desenho, né? É melhor dar uma aumentada nisso aqui, ó. Ó, eu tenho o círculo aqui. Tá? Eu tenho o centro aqui. E eu tenho meu ponto aqui, ó. P. Cara. Ó. Esse aqui é o raio do círculo. Só que a distância, ó, entre o ponto e o centro é essa aqui, cara. Ó, aqui, ó, esse ponto e esse, ó. Então, nesse caso, eu tenho que a distância entre o ponto e o centro é menor do que o raio, ó. O raio tá maior aqui, cara. O raio tá maior, ó. O raio é o que vai até a borda do círculo. Então, o raio é maior do que o Dzinho. Tá? Tá? No caso desse exemplo aqui, seria tipo... Pois é, que eu botei igual a 1, né, cara? Agora eu botei raio igual a 1. Mas seria, sei lá, qual ponto, qual que eu botei o ponto P, o centro 2, 2. Seria tipo... Tá, um exemplo que a distância seria maior se eu botasse P com coordenadas 2, 3, x igual a 2,5 e y igual a 2,5 também. Se eu calcular a distância entre esse ponto P e o centro do círculo, né, que é 2, 2, né, no caso aqui desse círculo, o centro é 2, 2, se tu fizer essa conta, faz na calculadora, quando é aquelas coisas quadradas e tal, faz na calculadora que tu vai ver que essa distância entre esse ponto e esse é menor do que o raio do círculo, que é 1. Vai dar um número menor do que uma distância entre esse ponto e esse, entre o centro e o ponto. Então, se é menor é porque está dentro do círculo, né? E adivinha o terceiro caso? O terceiro caso a gente já estudou, né? O terceiro caso... O terceiro caso é quando a distância é igual, cara. O terceiro caso é quando o ponto, ó, é quando meu ponto P tá aqui, ó, o centro tá aqui. Então, nesse caso,
Ó, nesse caso, aqui ainda, ó, a distância é menor do que o raio, ó. Aqui a distância é igual ao raio, cara. É igual ao raio. Pronto. Tá? Isso é tranquilo, é só tu calcular a distância do centro ao ponto e tu vai ver que vai dar igual ao raio do círculo. Aqui é só tu calcular a distância do centro até o ponto, que tu vai ver que vai dar menor do que o raio do círculo, aí ele tá dentro. Se é igual, ele tá em cima, né? É o que a gente já viu, é o que satisfaz a equação. Aquelas que a gente viu ali, se o ponto, tal ponto está sobre a circunferência ou não. Ele vai estar se der igual aqui, né? Ou se der igual a zero na outra, né? Tá? Vou fazer um exemplo aqui, né? Vou fazer um exemplo aqui só para desencargo de consciência. Mas é bem isso aí que a gente já viu. É bem... Não tem muito o que dizer, tá? Não tem muito o que dizer. Tá? Fazer um exemplo aí para pegar uma equação inteira aí, uma equação de circunferência, uma equação geral. Né? Vamos pegar umas que a gente já... Aqui, ó. Pegar essa aqui, ó. Vamos pegar essa aqui no exemplo, ó. Vamos pegar essa aqui, ó, x² mais y² menos 6x menos 6y mais 9 igual a 0. Tá? E eu vou pegar qual ponto, cara? Eu vou pegar o ponto P. Ponto P de coordenadas... Coordenadas 2 e 3, cara. Pronto. Agora eu te pergunto, isso aqui é uma circunferência, tá? Tu vai ver que a gente vai calcular aqui, vai ver que tem o raio direitinho, tem tudo. Tem as coordenadas do centro e as coordenadas do raio. As coordenadas não tem o tamanho do raio. E aqui eu quero saber esse ponto aqui, ó. Esse ponto ele tá em cima da circunferência, ele tá dentro da circunferência ou ele tá fora da circunferência. É isso que eu quero saber. Para isso, eu tenho que calcular a distância desse ponto até o centro da circunferência e ver se ele está dentro ou se ele está fora. Né? Se a distância der menor é porque o ponto está dentro da circunferência, se a distância der igual é porque ele está em cima da circunferência, se a distância der maior do que o raio é porque ele está fora. Só que para isso eu preciso saber as coordenadas do centro, né, cara? Te lembra? Esse aqui é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o D, né? No fundo, lembra que a gente fazia? É só dividir isso aqui por menos 2, né? No fundo, achar esse A e esse, né? Achar a coordenada do centro em função desse A e desse B, era só dividir por menos 2. Dividindo por menos 2, o centro aqui dá 3 e 3. 3 e 3, divido por menos 2, divido por menos 2, para achar aqui o x do centro e aqui o y do centro, né? Tá? É só dividir por menos 2. Dá uma revisada lá na aula passada que tu vai te lembrar. No fundo é só dividir por menos 2. Então as coordenadas do centro são essas aqui, ó. Tá? Era 3 e 3. E o raio desse círculo? Bom, o raio é aquela fórmula, é a raiz, aquela fórmula que eu mostrei pra vocês de onde sai, né? Não foi uma coisa, né? Não é uma coisa estranha. É o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o d. Então o raio aqui, cara, o raio é quanto? É raiz de quanto? X do centro é 3 ao quadrado
mais 3 ao quadrado, que é o y do centro, menos o d, que é 9. Então o raio aqui, o que que é? Aqui é 9 menos 9 dá 0. Então dá raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Pronto. O raio também é 3. Agora, tendo as coordenadas do centro e o raio do círculo, eu vou calcular a distância entre esse ponto e esse. Se der maior que esse raio, o ponto está fora. Se der menor que esse raio, vai estar dentro. E se der igual, vai estar em cima da circunferência. Vamos calcular aqui a distância ao quadrado entre C e P. É o que? x2 menos x1, 2 menos 3 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, dá 3 menos 3 ao quadrado. Distância ao quadrado entre o ponto C e o ponto P, o que é 2 menos 3? 2 menos 3 dá menos 1 ao quadrado, que dá 1, aqui dá 0. Ou seja, a distância entre o C e o P deu 1. Agora eu te pergunto, se a distância entre o ponto e o centro do círculo, aqui está o centro aqui, né? 3, 3. Se a distância entre o centro do círculo e o ponto, ó, o raio aqui é 3, né? O raio aqui é 3. Tá aqui. Se a distância entre o centro do círculo e o ponto P deu 1, é 1 aqui, obviamente esse ponto está dentro do círculo, né, cara? Tá? Então o ponto P está aqui dentro do círculo, ó. Se tivesse dado maior, ele estaria aqui, né? Um número maior que 3, né? Para a distância do ponto dar um número maior que 3, ele tem que estar aqui fora, assim, né? Tá? Tá ok? E se desse igual, tava em cima. Tá? E se desse 0, ele seria o próprio centro do círculo. Se a distância é 0, né? Porque tá um em cima do outro aqui. Tá? Isso é o que eu tinha para falar com vocês sobre a posição relativa entre o ponto e a circunferência, né? Agora eu quero falar com vocês sobre a posição relativa entre a reta e a circunferência. E aqui a gente tem mais do que conversar, cara. Tá? Tu vai fazer os exercícios ali, eu vou te mostrar e tal. Aqui a gente tem mais do que conversar, cara. Um pouco mais, na verdade, só. Tá, então deixa eu apagar aqui. Aqui eu não vou apagar tudo porque eu vou alterar aquilo ali. Eu não vou escrever tudo de novo. Eu só vou alterar aquilo ali. Ó, aqui vai ser posição de uma reta. Aqui vai ser a posição de uma reta, cara.
em relação a uma circunferência. Agora eu tinha que ter... Isso aqui eu não precisava ter apagado. Ó, de uma reta em relação a uma circunferência. Agora é a posição de uma reta em relação a uma circunferência, cara. Posição de uma reta em relação à circunferência é o seguinte, ó. Tá horrível isso aqui. Tá, menos pior. Posição de uma reta em relação à circunferência, cara, tem 3 opções, ó. Ou a reta cruza assim, desculpa, aqui, tocando em 2 pontos, ou a reta passa assim, ó, nem toca no círculo, ou ela passa assim, ó, tá? Ou ela passa tocando num ponto só, né? Aqui vai ser o primeiro caso. Aqui vai ser o segundo caso, digamos, né? Aqui vai ser o segundo caso. E aqui o terceiro caso, cara. Uma reta em relação à circunferência, cara, só tem essas 3 opções. Ou a reta vai passar tocando num ponto tangente, ou ela não toca na circunferência, ou ela toca em 2 pontos a circunferência, cara. Como é que eu sei qual, né? Eu vou te dar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu vou dar 2 equações. Vou dar a equação da reta e a equação do círculo. Vamos supor aqui, ó, exemplo. Já vou fazer um exemplo aqui, cara. Pra não ter conversa. Vamos supor exemplo aqui. Ó, eu tenho essa equação aqui, ó, x² mais y² menos 2x menos 2y, tá? Vamos botar mais y, só mais y. Não, desculpa. Vamos botar menos 2y, desculpa. Menos 2y, deixa eu ver. Menos 2 igual a 0. Vou botar essa aqui, tá? E eu vou dar essa reta aqui, cara. Eu vou dar essa reta aqui, ó, y igual... Ou vamos botar assim, ó, x... Vou dar essa reta aqui, ó. Y menos x... Y menos x mais 1 igual a 0, tá? Vou dar essa reta aqui. Só que os dois estão na equação geral, né? Os dois aqui estão como equação geral, tá bom? Como é que eu faço para decidir se essa reta determinada por essa equação vai passar tocando num ponto só, vai passar tocando em 2 pontos do círculo ou não vai passar tocando em nenhum, cara? Como é que eu decido isso? Tem 2 formas. Eu vou te mostrar as 2. São 2 formas. A primeira, cara, ó, vou te mostrar na figura. A primeira é a forma geométrica. Como assim a forma geométrica? Olha aqui, ó. É eu aplicar o que eu estava usando antes. Ó. Aqui eu tenho centro, né?
Aqui eu tenho a minha reta R. Aqui eu tenho o centro do círculo, aqui eu tenho a minha reta R, tá? Tanto faz, né? Aqui também, ó. Opa. Ó. Aqui no segundo caso, vocês acreditam que tem um mosquito me picando no tornozelo aqui, cara, enquanto eu dou aula pra vocês? Mas que barbaridade. Ah, essa não tinha acontecido comigo ainda. Ó. Eu posso pegar em relação a essa reta distância e posso pegar em relação a essa aqui, né? Ó. E aqui tu já tá vendo qual é a situação. Tu concorda comigo que aqui é a situação da distância do ponto à reta, ó? Aqui é a distância do ponto à reta, né? Eu posso calcular assim, se a distância entre o ponto e a reta for maior do que o raio do círculo, é porque a reta tá fora. A reta nem encosta no círculo. Se a distância entre esse ponto, o centro do círculo e a reta for maior do que o raio do círculo, ó. O raio tá aqui menor, né? Então a reta nem encosta no círculo. Se a distância do centro do círculo até a reta é exatamente igual ao raio, ó. É exatamente igual ao raio. Então essa reta ela passa tocando num ponto só, no ponto de tangência. Tá? E esse ponto que ela encosta é o ponto de tangência. Agora, se a distância entre esse ponto e essa reta é menor do que o raio do círculo, quer dizer que ela encosta em dois pontos. Né? Se é menor do que o círculo, ela passa aqui por dentro. Ó. É menor do que o raio do círculo. Ó. Tá? Ou seja, aqui é a distância, né? Aqui é a distânciazinha. Se a distância é menor do que o raio, obviamente a reta vai ter que cortar em dois pontos. Só que como é que eu descubro esses pontos de interseção? Aí é que tá. Eu não vou sair aplicando fórmula da distância do ponto à reta, cara. Porque a distância do ponto à reta ela só vai me dar uma análise qualitativa da coisa. Ele vai me dizer, a distância do ponto à reta ela vai me dizer só a posição da reta, a posição relativa, mas não vai me dizer as coordenadas desses pontos onde cruza ou não cruza. A minha vontade é achar uma forma que não só me diga a posição relativa, mas que diga se cruza, né? Ó, se cruza, por exemplo, nesses dois pontos, eu quero uma forma que me diga onde cruza nesses dois pontos, quais são as coordenadas desse e desse ponto, né, cara? É isso que eu quero descobrir. Eu quero achar uma maneira de não só dizer, a reta cruza em dois pontos, a reta cruza o círculo em dois pontos, tá, mas aí eu fico te olhando e te pergunto, e aí, quais dois pontos? Entende? Então a gente vai ter que achar um jeito de fazer isso. Só que como a gente já tá aí com o pelo duro, de tanto fazer sistema de equação e estudar matriz determinante, todas essas coisas, é só a gente fazer isso aqui, ó. Porque os pontos onde a reta vai cruzar no círculo, ou não, né? Porque aí se não cruzar não vai ter solução, é isso. Os pontos onde possivelmente a reta cruza o círculo, eles vão ser a solução desse sistema aqui. O que é a solução de um sistema de equações? Não são os pares x e y que satisfazem ambas as equações ao mesmo tempo? Isso é a solução do sistema, né? São os valores de x e y que faz a equação funcionar aqui e também faz a equação funcionar aqui. E em coordenadas são os pontos, ó. São os pontos de cruzamento, né? Porque tá nesse aqui e tá nesse aqui também, né? Então, tá aí, é o ponto de cruzamento. Tá? Tá? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai resolver esse sistema. E como é que a gente resolve esse sistema com x quadrado e com y quadrado aqui para atrapalhar a minha vida? Né? Tu olha para isso aqui e já te dá vontade de sair correndo. E tu olha, eu não sei fazer, aí tu já começa, né? Aí tu já começa, mas professor, o senhor nunca ensinou a gente a fazer com x quadrado, com y quadrado, aí já começa, né? Já começa a chorar, já...
Aí já senta na frente do Netflix com uma caixa, um pote de sorvete, uma caixa de bombom, né? Já começa a ver filme romântico, tá? Cara, te acalma. Te acalma por um momento, tá? Olha, presta atenção no que eu vou fazer. Esse x quadrado e esse y quadrado realmente eles estão me assustando. Né? Até eu tô admitindo medo. Não, é o seguinte, cara. Se eu não sei mexer nessa aqui, eu vou mexer na de baixo primeiro, tá? Olha aqui, ó. Essa de baixo, ela me dá o seguinte, ó. Essa de baixo me diz que o y, cara, é igual a x menos 1. É isso que essa de baixo me diz. Se o y é igual a x menos 1, cara, onde tiver y na de cima, adivinha o que eu vou colocar? Eu vou colocar x menos 1, pronto. E aí vai dar uma equação de segundo grau em x. E essa eu sei fazer. Né? Aí esse é o desenterro das profundezas do abismo, o Bhaskara lá. Né? Faço, né? Desenterro ele das profundezas e aplico aqui. Olha o que vai acontecer, cara. Olha o que vai acontecer. Vai acontecer o seguinte, ó. Vai dar assim, ó. Vai ficar x quadrado mais y ao quadrado, só que y é x menos 1, cara. Ao quadrado, menos 2 vezes x, menos 2 vezes o y, que é x menos 1, menos 2 igual a 0. É isso que vai dar. Vamos fazer aqui a conta, vai ficar x quadrado. Esse aqui, né, x menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1, cara. Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Vezes. Aí vai ficar esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Vezes esse. Desculpa. Fazendo isso vai dar assim, ó. Vai dar x quadrado menos 2x mais 1. Menos 2x. Aqui vai dar menos 2x mais 2. Menos 2x mais 2. Menos 2 igual a 0. Ficou uma tripa, mas ficou tudo em função de x e só o x quadrado ali. Então vai ficar o que aqui, ó? 2x quadrado em primeiro lugar, esse e esse. Menos 2x, menos 2x, menos 2x dá menos 6x. Devo 2, devo 2, devo 2, devo 6. Então esse e esse já foram. Aqui fica 2 menos 2, 0. Mais 1 igual a 0, meus amigos. Igual a 0. E aqui é Bhaskara, tá? Aqui é Bhaskara. Como é que eu faço a fórmula de Bhaskara? Bom, aí, né? Aí tu é que... Tá, aqui vai dar uma raiz estranha, porque o exemplo aqui eu fiz um exemplo, né? Chutei os valores, então obviamente vai dar um... Né, o cara tem que estar um dia muito inspirado, né? Pra sair uma coisa legal ali. Então aqui, cara, pra mim o x, ó, é mais ou menos... Desculpa. É menos o b. Menos o b, que é menos 6. Agora sim, mais ou menos a raiz de quem? B ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 1. Tudo dividido por 2 vezes 2, que é o 2a. Aqui dá o quê? 6 mais raiz de quanto? 36 menos 8 dá 28. Sobre 4. E aqui dá 6 menos a raiz de 28 sobre 4. Só que isso aqui ainda dá para simplificar, cara. Raiz de 28 é 4 vezes 7, dá 2 raiz de 7, cara. Então isso aqui na verdade dá 3 mais 2 raiz de 7 sobre 2. E aqui dá 3 menos 2 raiz de 7 sobre 2. Resumo da história. x1 igual a 3 mais 2 raiz de 7 sobre 2. E x2
igual a 3 menos 2 raiz de 7, tudo sobre 2. O que essa conta me diz, cara? Me diz que nos pontos de coordenadas x igual a isso e x igual a isso, a reta e o círculo vão estar na mesma equação, ou seja, essa conta me mostrou, porque a Bhaskara que eu fiz deu quantos valores? Deu 2, né? E se a Bhaskara, porque eu grudei uma equação dentro da outra, né? Eu peguei essa equação e botei aqui dentro. Se fazendo isso deu duas soluções diferentes, quer dizer que essa reta cruza o círculo em 2 pontos diferentes e está aqui a coordenada x deles. Quando eu botar esse x nessa ou nessa equação, vai me dar o y desse ponto primeiro onde ela cruza. Quando eu botar esse segundo valor de x aqui nessa equação ou nessa, vai me dar o segundo valor de y daqui, ó, onde ela cruza. Aí vai me dar 2 pontos, com 2 coordenadas cada um. Mas o simples fato da Bhaskara aqui ter dado 2 valores, já me mostra que eu estou no segundo caso, ó. Aí se a Bhaskara tivesse dado 0 e a Bhaskara tivesse dado um valor só, seria só esse aqui, ó. Seria o primeiro caso, reta tangente. E se a Bhaskara tivesse dado uma raiz negativa aqui que não existe? Bom, se não tem solução, é porque a reta e o círculo não tem nada em comum. Não tem uma coisa que satisfaça isso e isso ao mesmo tempo. Então tá aqui, ó, uma tá fora do outro, ó. Não tem. Seria o terceiro caso. Entendeu? Duas soluções diferentes, tá aqui, 2 pontos em comum. Uma solução só se desse aqui de 0, né, no delta. Uma solução em comum. Se der delta negativo aqui e não tiver solução, reta fora, não tem nada em comum. Então esse método de pegar uma equação e jogar dentro da outra, que é a solução do sistema, ela, além de me dizer a posição em que a reta está em relação ao círculo ou circunferência, ainda me diz onde que está o cruzamento. Me diz onde. Por exemplo, eu vou botar isso aqui, ó. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó, y menos o 3 mais 2 raiz de 7 sobre 2, mais 1 tem que dar 0. Pronto, agora eu descubro o y desse ponto. Fica y igual a 3 meios mais raiz de 7 menos 1. Fica y igual a 1 meio mais raiz de 7. Ou seja, o primeiro ponto, né, o P1 de interseção, o P1, que é o primeiro ponto onde ela intercepta aqui, ele tem coordenadas 3 meios mais raiz de 7, ou vamos botar tudo que nem eu botei ali. Ó, vai ficar 3 mais 2 raiz de 7 sobre 2. 3 mais 2 raiz de 7 sobre 2. Esse é o x do ponto. E o y tá ali, ó. É 1 meio mais raiz de 7. Então, o primeiro ponto de interseção de cruzamento entre a reta e o círculo tem essas coordenadas. O ponto 2 aqui vai ter esse x, 3 menos 2 raiz de 7 sobre 2. E o y é só eu pegar esse x2 e grudar aqui, ó, no x. Posso botar aqui também? Posso, só que tu vai ter um trabalho, né, umas 10 vezes maior. Já bota aqui, cara. Bota o x aqui e tu descobre o y. Vai dar alguma coisa semelhante. E aí já dá até as coordenadas dos pontos onde a coisa acontece. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Ele dá alguns exemplos, né? Quando a reta é tangente e tal. Então, se tu quiser, tu calcula a distância do ponto à reta, mas só vai te dizer a posição. Não vai te dar as coordenadas certinho. Ó. A que te dá as soluções é isso aqui, cara. O que te dá as soluções é grudar uma equação dentro da outra, tá ok? Quanto tempo de vídeo a gente tem? 44. Então já estamos com 44 minutos aí, já vai dar 45, né? Já vai dar 45, tá? Então eu vou te deixar mais exercícios para tu fazer. E na próxima eu falo rapidamente, eu vou corrigir, na próxima aula eu vou corrigir exercícios, tá?
e vou falar só o que precisa saber para URGS, tá? Que na verdade é uma ideia, na verdade assim, ó, a ideia principal do que eu, do próximo, que é a posição entre duas circunferências, né? Tá? A posição entre duas circunferências, ó, pode estar assim, né? Tá? A posição entre duas circunferências, eu vou te dar a ideia básica da coisa, vou fazer um exemplo, que é o que cai na URGS, tá? E se tu olhar, e aí vou te recomendar que tu olhe na página 43 ali a tabela que tem com todos os casos possíveis, tá? Que não precisa tu saber, tu precisa saber para a URGS a ideia básica da coisa e entender como é que isso funciona no exemplo, pelo menos, tá? E aí tu vai estar preparado para o Enem, vai estar preparado para a URGS, para a maioria das federais. Aí sim, só se tu fosse fazer um concurso, né, tipo ITA, tipo IME, né, concursos militares, coisas assim, para saber os outros casos, mas não é o nosso caso, tá? Aqui não somos preparatório para a escola militar, tá? Não somos preparatório para escolas militares, somos ensino médio, né? E no ensino médio a gente vê o que cai no vestibular, né, das universidades federais, não dos órgãos militares, né? Então é isso que a gente precisa saber. Lá na faculdade também, no curso de engenharia, tu também não vai, curso de matemática, engenharia, física, química, tu também não vai precisar saber dessas posições entre retas e círculos, tá? Ou melhor, entre reta e círculo sim. Não vai precisar saber da posição entre circunferências para saber se uma tá dentro da outra, se tá não sei o que. Tu só vai precisar saber a ideia básica, que é o que eu vou te passar aqui. Tá ok, pessoal? Então estamos entendidos agora. E desejo para vocês aí um bom final de semana. Vamos ter feriado essa semana, né? Graças a Deus. Tá? E vamos aí continuar orando a Deus para, né, para essa quarentena acabar, para tudo isso terminar, né? Para que tudo saia da melhor maneira possível. Tá bom, pessoal? Até a próxima.